Olá galera, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Hackeando a História. Aqui você aprende história de um jeito diferente. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série sobre escravidão. Vamos para o nosso segundo episódio, onde hoje falaremos sobre a escravidão na antiguidade. Se você perdeu o primeiro episódio, não tem problema, eu vou deixar o link aqui em cima, você pode acessar e assisti-lo quando quiser. Se você gosta do tema, já vai se inscrever no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Então, galera, quando a gente fala de escravidão na antiguidade, nós não estamos falando de uma coisa só, tá? A escravidão, ela não foi uma única manifestação. Às vezes a gente fala da escravidão como se não existisse mudança, né? Como se fosse a mesma coisa sempre, né? E tem uma carga também muito grande da nossa imagem mental de escravidão, a imagem da escravidão africana aqui no Brasil. E aí a gente acaba cometendo um erro, transplantando para o passado essa realidade que nós vivemos aqui na América Portuguesa, no que hoje é o Brasil. E nem todos os lugares do mundo a escravidão foi igual à escravidão moderna, tá? Na antiguidade, a escravidão não tinha nada a ver com cor de pele. No nosso primeiro vídeo a gente já falou um pouco sobre isso. Ser escravo, eu não me tornava escravo porque eu era de uma determinada raça humana, porque eu era negro, porque eu era amarelo. Nada a ver com isso. Você se tornava escravo mediante uma série de condições. Se você não lembra, eu vou deixar aqui novamente o link do vídeo, assiste lá, Escravidão Origens, que a gente fala mais sobre como um fulano se tornava um escravo. Bem, e na antiguidade, como é que funcionava esse jogo? Era muito diferente. Em vários lugares, a escravidão acontecia ao mesmo tempo. Claro, porque isso infelizmente foi uma das primeiras manifestações da desigualdade humana e da crueldade humana. É pegar outro ser humano para que fizesse só a sua vontade e ele não era mais dono de si. Ele era uma propriedade de outro indivíduo. Agora, uma ressalva muito importante. Nem sempre e nem toda a relação de escravidão ela foi somente uma relação produtiva. Apenas o escravo como um objeto. Sim, ele era um objeto em todas as sociedades escravistas, mas ele não era só um objeto. Ele também era um indivíduo, ele também era um ser humano. E em algumas circunstâncias ele tinha até direitos. Nada que fosse o seguinte, é o direito do escravo. Não é o direito do indivíduo escravo. É o direito que o dono tem sobre ele, sobre o escravo. Tá? Então, meus amigos, dessa maneira, a relação da escravidão acaba extrapolando a questão puramente produtiva, a relação puramente econômica. A relação escrava ela era muito mais profunda, ela ia muito mais além do que só as questões econômicas, ela tinha uma raiz cultural muito forte. Nunca se questionou a escravidão na antiguidade. Um escravo não questionava a sua condição de escravo. O que ele questionava era se o senhor dele era bom ou ruim para ele. Então, a ideia não era que a escravidão era injusta. Na cultura da época, culturalmente falando, a escravidão era mais uma instituição como todas as outras, então era culturalmente aceita. Somente essa rebelião que nós vamos ter justa contra a escravidão, ela vai vir na modernidade, né? E lá no século XIX, e nem para todo mundo. Né? Ainda havia muitas pessoas que defendiam a escravidão como algo natural e justo. Né? Então nós é que temos essa mentalidade da injustiça da escravidão. Na Roma antiga, na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, não se contestava a escravidão. O escravo ele queria mais oportunidades, ele queria não ser castigado fisicamente, constantemente, mas ele nunca que diria, por que eu sou escravo? Porque isso é justo? Não havia esse questionamento. Então, como é ser escravo na Mesopotâmia? É bem diferente nesse Oriente, né? Egito, Mesopotâmia, era muito diferente o escravo de lá, do escravo da Grécia e do escravo de Roma antiga, muito diferente. O escravo mesopotâmico, por exemplo, ele poderia casar, ele poderia ter filhos, e esses filhos seriam livres se ele casou com uma mulher livre ou um homem livre.
ele podia juntar grana, ele podia trabalhar, juntar dinheiro e comprar sua própria alforria. Algumas vezes esses escravos tinham outros escravos, né? Coisa meio louca, né? Mas se a gente pega a Bíblia, por exemplo, a Bíblia tem, no Antigo Testamento, a Bíblia fala muito sobre escravidão, né? Os hebreus são dessa região, então o Código de Hammurabi, aquela lei de Italião, olho por olho, quase não sai de novo, dente por dente, né? É a lei de Moisés. A lei de Moisés tem um bocado de lei de Italião. Então a lei de Italião falava sobre a escravidão. Agora, uma coisa que era muito diferente da lei de Italião para os hebreus era a seguinte: na lei de Italião não se tolera quem acoita fuga de escravo. Quem esconde e tal, isso é condenado à morte. Para os hebreus, não. Quem acolhesse um escravo, ele deveria protegê-lo. Ele não deveria devolver, e ele se tornava livre automaticamente quando entrava em contato com e fosse abrigado por um hebreu. Vê que massa, né? Bem diferente. Mesmo compartilhando, né, cultura ali. Já no Egito, por exemplo, você tem uma espécie de servidão coletiva, ou escravidão coletiva, né? Todo mundo era servo do faraó, né? Não quer dizer que não existisse o escravo clássico, aquele que o cara captura na guerra, leva para o mercado e vende, ou então é sequestrado e vende. Isso a gente tem na Bíblia também um exemplo clássico disso, né? José do Egito, né? Foi vendido pelos irmãos e acabou sendo vendido no Egito como escravo, né? E se torna governador do Egito. Então você vê como é diferente na mesma região, área geográfica. Então a gente não pode reduzir a escravidão para uma coisa só. Ela é multifacetada. Quando a gente vai na Grécia Antiga, também é diferente. Lá o escravo grego, ele vai começar a surgir assim a escravidão lá por volta do período arcaico, 700 a.C., 500 a.C. E lá o escravo, ele vai ter a cidade de Atenas e Esparta, que serão dois modelos de escravidão diferentes. Em Atenas, a escravidão ela começa assim com mais força, né, no Império Ateniense por conta da libertação, do fim da escravidão por dívidas. Solon, um legislador grego ateniense, né, na democracia ateniense, ele vai impedir com que os atenienses fossem escravizados por dívida. Então isso vai acabar fazendo com que os atenienses tenham que buscar fora escravos. Então tem que comprar dos fenícios, tem que fazer guerra com cidades vizinhas para conseguir escravos, comprar no Egito, na Mesopotâmia. Então isso vai exigir mão de obra para a cidade de Atenas. E os escravos, uma vez libertos, porque eles também poderiam trabalhar, juntar dinheiro e comprar alforria, eles não seriam cidadãos, eles seriam metecos, que é aquela classe dos estrangeiros na cidade de Atenas. Já em Esparta é completamente diferente. Esparta, quando eles é um povo que vem de fora, né? Eles não são da Grécia, da região grega, eles vêm, invadem a Grécia, acabam lá os dórios, né? Com tudo, eles acabam submetendo a população local. E essa população local é que será sua escrava. Então ele não faz guerra para capturar escravo. É a população local. E essa população vai se reproduzindo internamente. E que são os ilotas. É aquela classe que está lá, né, na parte mais baixa da população da pirâmide social grega. São as populações que estavam no território do Peloponeso quando Esparta dominou o território. Então veja que, na mesma região, escravidão totalmente diferente. Já na Roma Antiga, né, geralmente o escravo romano, que é o modelo clássico do escravo da antiguidade. E esse escravo romano, ele, nossa, é muito diferente de tudo que a gente já viu. E todos esses caras que a gente está falando aqui de escravos, eles não se tornavam escravos porque eram negros. Eles se tornavam escravos porque eram capturados em guerra, se vendiam para pagar dívida. Então, tem outras categorias para se tornar um escravo, não só a captura. Então, amigos, na cidade de Roma, nós temos 3 categorias básicas de escravos. Os escravos do campo,
Esses escravos tinham uma vida mais difícil, mais dura, porque eles trabalhavam na agricultura, na mineração, extraindo pedra, enfim, era um trabalho duro, braçal. Os escravos domésticos, que cuidavam da casa e dos seus senhores, dos seus amos, como se falava, e os escravos administradores. Esses escravos eram mais escravos mais requintados. Tinha até pessoas que se ofereciam para a escravidão, para ser escravo de algum grande nobre, de uma família imperial, por exemplo, para poder controlar, né, para poder administrar alguns setores, que eles eram geralmente tesoureiros, uma espécie de mordomo, e ter muitos privilégios. E muitos outros também se ofereciam para ser escravos domésticos na Roma Antiga, porque antes ser escravo e ter comida e abrigo do que ser um plebeu pobre e viver na miséria. Então, esse outro lado também da escravidão. Os escravos romanos, eles tinham alguns direitos, né? A gente está forçando aqui essa ideia de direito, né? Mas o direito não era o direito do indivíduo escravo, era o direito do senhor sobre o escravo. Um exemplo, se um escravo ele fosse liberto, o seu dono não poderia se arrepender e voltar com ele à escravidão. Isso era impossível. Uma vez alforriado, né, liberto, para sempre liberto. Por quê? Já imaginou agora um cidadão romano que se tornou escravo e agora pagou sua dívida ou foi liberto pelo seu senhor e do nada depois ele volta a ser escravo? Então isso era uma condição frágil até para o próprio homem livre romano. Então veja, a ideia não é proteger o escravo, e sim proteger o homem romano. Beleza? E a sociedade romana era extremamente escravista. Calcula-se aí que entre a cada 5 romanos, 1 era escravo. E quando a gente vai para a relação de trabalho, a cada 4 trabalhadores, 1 era escravo. Então você vê a dependência que o Império Romano vai ter da mão de obra escrava. E esse vai ser o seu fim. Né? Quando a mão de obra... pessoal, o escravo em Roma, ele poderia até juntar riqueza. E muitas vezes, alguns escravos eram mais ricos do que outros... Caiu aqui o microfone. Peraí. Eita. Pronto, voltou. E muitas vezes esses escravos eram mais ricos do que homens livres romanos. E acabavam tendo mais sucesso do que eles. Vê só. Alguns chegavam até a ter escravos. É aquilo que a gente falou anteriormente. Não se contestava a instituição escravidão. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, curte e também me segue lá nas redes sociais, no meu Instagram e no meu Facebook. Eu vou deixar eles aqui embaixo no link, na descrição. Então, é isso. Tchau!